Você já sentiu um cansaço que não é físico? Algo que o sono não resolve, que pesa na mente e no coração? Um esgotamento que te acompanha o tempo todo, tornando cada dia mais difícil de suportar? Se você está passando por isso, saiba que não está sozinho. A inquietação tem sido um dos maiores fardos da nossa geração. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas e fortalecidas pela palavra de Deus. A inquietação é como um peso invisível, mas que afeta tudo ao nosso redor. Você pode até tentar se distrair, ocupar a mente com outras coisas, mas lá no fundo, os pensamentos continuam acelerados, martelando na sua cabeça, insistindo em resolver o que não está no seu controle. São as preocupações com o futuro, os medos que você esconde, a sensação de que nunca está fazendo o suficiente. E enquanto você se desgasta tentando encontrar soluções, Deus sussurra: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Mas como descansar quando a mente não para? Como confiar quando tudo parece incerto? O problema é que aprendemos a acreditar que precisamos ter todas as respostas, que o amanhã depende do nosso esforço e da nossa capacidade de dar conta de tudo. O mundo nos ensina a correr, a resolver rápido, a não parar. Mas será que essa pressa não está nos afastando daquilo que realmente importa? Quantas noites de sono você já perdeu porque sua mente criou um problema muito maior do que realmente era? Quantas decisões precipitadas você já tomou porque a ansiedade gritou mais alto do que a sua fé? A inquietação nos coloca em um estado de alerta constante, como se estivéssemos sempre à beira de algo ruim. Mas Deus nunca nos chamou para viver dessa forma. O descanso que Ele oferece não é apenas físico, mas uma paz que acalma a alma, desacelera os pensamentos e traz segurança, mesmo no meio da tempestade. Talvez você esteja cansado porque tem tentado carregar fardos que nunca foram seus. Talvez a preocupação com o futuro tenha te roubado o presente. Você ora, mas no fundo ainda duvida se Deus realmente vai agir. E por isso continua buscando soluções, fazendo planos, tentando antecipar o que só Deus pode resolver. Mas Ele não te chamou para viver assim. Descansar em Deus não significa ignorar os problemas ou cruzar os braços. Significa confiar que mesmo quando você não vê saída, Deus já tem tudo preparado. Significa parar, respirar e aprender a silenciar a pressa, a ansiedade e a necessidade de querer controlar tudo sozinho. Se hoje seu coração está inquieto, essa mensagem é para você. Se os pensamentos têm sido pesados demais, talvez seja a hora de parar, respirar e permitir que Deus cuide do que você não pode resolver. Porque a paz que Ele dá não é momentânea, não depende das circunstâncias e nunca falha. A ilusão do controle. Vivemos em uma constante busca por controle. Planejamos, calculamos, tentamos antecipar cada detalhe, como se tivéssemos o poder de garantir que tudo saia exatamente como queremos. Mas a verdade é que o controle absoluto nunca esteve em nossas mãos. E essa tentativa incansável de segurar as rédeas da vida só gera mais ansiedade, mais inquietação e mais desgaste emocional. A mente não para, porque sempre há um novo cenário para considerar, um novo risco para evitar, uma nova preocupação para alimentar. Mas será que isso realmente nos dá mais segurança? Ou será que essa busca pelo controle só nos deixa ainda mais inseguros? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, 25. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite.
Se essa palavra tem falado ao seu coração, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe essa mensagem. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a fortalecer essa comunidade de fé. A ansiedade nasce exatamente no espaço entre o querer e o não poder, entre o desejo de resolver tudo e a incapacidade de controlar aquilo que não depende de nós. E quando não conseguimos segurar tudo com as próprias mãos, o coração começa a se inquietar. O medo do inesperado se torna um peso diário. A insegurança cresce e a mente se desgasta tentando encontrar soluções que simplesmente não existem. Mas o que Jesus nos ensinou? Ele não disse apenas para não nos preocuparmos. Ele nos deu uma razão para isso. Porque Deus cuida de nós. Se Deus alimenta as aves do céu, veste os lírios do campo com uma beleza que nem Salomão pôde ter, como podemos duvidar do seu cuidado com as nossas vidas? O problema é que o ser humano tem dificuldade em confiar no que não pode ver. Queremos provas, queremos certezas, queremos garantias. Mas a fé não é sobre enxergar todos os detalhes do plano. É sobre acreditar que, mesmo sem entender, Deus está no controle. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Do Salmos 37:7. Descansar em Deus não é ser passivo, não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sozinho. É fazer a nossa parte, mas sabendo que há limites para o que podemos resolver. É aprender a agir dentro do que está ao nosso alcance e entregar nas mãos de Deus aquilo que está além das nossas forças. A inquietação surge quando resistimos ao processo, quando tentamos forçar respostas antes do tempo certo. O coração se agita porque quer enxergar o final da história antes da hora. Mas Deus não trabalha na nossa pressa. Ele opera no tempo perfeito. E muitas vezes, a demora de Deus é um livramento. Aquilo que parece um atraso pode estar te protegendo de um caminho que você não deveria seguir. O que parece silêncio pode ser um tempo de preparação para algo maior. Deus não ignora orações, não esquece promessas, não abandona aqueles que confiam nele. O descanso verdadeiro não acontece quando tudo se resolve, mas quando a alma aprende a confiar, mesmo no silêncio. Se hoje o peso da ansiedade tem sido grande, talvez seja a hora de soltar o que você tem segurado sozinho, de entregar, confiar e lembrar que Deus nunca falha. Porque quando você tenta controlar tudo, o peso se torna insuportável. Mas quando você entrega a Deus, a paz começa a tomar o lugar da inquietação. O que te impede de descansar? A armadilha da preocupação. A preocupação é uma armadilha sutil. Ela chega devagar, se instala na mente e quando percebemos, já estamos presos em um ciclo de pensamentos que parecem não ter fim. Começa com uma dúvida, uma pequena incerteza sobre o futuro. Em seguida, a mente começa a imaginar cenários, criar hipóteses, pensar em todas as possibilidades, especialmente nas piores. E, de repente, aquilo que começou como uma simples preocupação se torna um peso insuportável. O coração acelera, o medo cresce e a paz vai embora. Mas Jesus foi muito claro quando nos ensinou: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. A preocupação não resolve problemas. Pelo contrário, ela só acrescenta mais peso àquilo que já está difícil. Mas se sabemos disso, por que continuamos nos preocupando tanto? A verdade é que a preocupação é uma tentativa de controle. No fundo, acreditamos que pensar no problema repetidamente nos dará mais segurança, como se a inquietação pudesse nos proteger de algo. Mas o que realmente acontece? Ficamos esgotados, sem energia, desgastamos nossa saúde emocional e ainda perdemos o presente por um futuro que nem sabemos se realmente acontecerá. Quantas vezes você perdeu noites de sono pensando em algo que, no dia seguinte, nem era tão grande assim,
Quantas decisões precipitadas foram tomadas porque a ansiedade falou mais alto do que a sua fé, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite. Se essa palavra tem falado com você, curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal. Isso fortalece essa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Se a preocupação não resolve nada, qual é a solução? A solução é confiar, mas confiar de verdade. Não apenas dizer que confia, mas descansar no fato de que Deus já está cuidando de tudo. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Isso significa que ela não é lógica, não depende de circunstâncias favoráveis. É uma paz que se mantém firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Mas essa paz só vem quando aprendemos a entregar. A preocupação nasce no coração que ainda não aprendeu a descansar. É um reflexo da resistência em confiar que Deus está no controle. O que acontece quando não entregamos os nossos fardos a Deus? A mente se torna um campo de batalha. A inquietação toma conta dos pensamentos, o medo cresce e a paz desaparece. Mas Deus nunca nos chamou para viver dessa forma. O descanso que Ele oferece não é apenas físico, mas espiritual. É um descanso que liberta a mente da angústia, que acalma o coração e nos ensina a confiar que mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. Talvez você esteja carregando pesos que não precisa carregar, tentando resolver situações que Deus já pediu para você entregar. A pergunta é: até quando você vai tentar segurar tudo sozinho? O convite de Deus para você hoje é simples: entregue. Entregue a preocupação, a ansiedade, o medo do futuro. Coloque tudo nas mãos dele e confie que ele tem um plano perfeito para a sua vida. E se vier o medo, ore. Se a ansiedade bater, volte para a palavra. Se a preocupação quiser te dominar, lembre-se: Deus já está no controle. A paz que Ele promete não falha, mas para experimentá-la é preciso decidir confiar. O verdadeiro descanso é em Deus. Descansar em Deus não é apenas parar fisicamente. É um descanso que vai além do corpo e alcança a alma. Quantas vezes você já se sentiu exausto, não porque trabalhou demais, mas porque sua mente não para? O peso das preocupações, as incertezas sobre o futuro, os medos que parecem não ter fim. A exaustão emocional e espiritual é real. O corpo pode estar parado, mas a mente continua em movimento. Jesus sabia que enfrentaríamos isso. Ele sabia que a vida nos traria desafios que poderiam nos esgotar. É por isso que ele nos deixou um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas o que significa na prática descansar em Deus? Descansar em Deus é parar de tentar carregar sozinho aquilo que não nos cabe, é entregar. Mas não apenas entregar com palavras, e sim com o coração. Muitas vezes oramos dizendo que entregamos tudo a Deus, mas no fundo continuamos inquietos. A preocupação continua dominando nossa mente. Isso acontece porque ainda não aprendemos a confiar completamente. Deus não nos chamou para viver sobrecarregados. Ele deseja que lancemos sobre Ele tudo o que nos pesa. Antes de continuar, quero te fazer um convite. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe essa palavra e se inscreva no canal. Isso fortalece essa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. O verdadeiro descanso não vem quando os problemas se resolvem. Ele vem quando entendemos que não precisamos ter todas as respostas para confiar. O descanso acontece quando nossa confiança em Deus se torna maior do que a nossa necessidade de controlar tudo. Isso significa que mesmo quando o futuro parece incerto, escolhemos descansar,
porque sabemos que Ele já está cuidando de tudo. Mas como descansar em Deus quando tudo ao redor parece instável? Ore ao invés de se preocupar. A Bíblia nos ensina que devemos levar todas as nossas preocupações a Deus em oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. A oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos lembra que não precisamos carregar tudo sozinhos. Medite na palavra. A Bíblia está repleta de promessas que nos asseguram o cuidado de Deus. Quando meditamos nessas promessas, nossa fé é fortalecida e a ansiedade perde força. Haja com fé. Descansar não significa ficar parado, sem fazer nada. Significa agir dentro do que está ao nosso alcance e confiar que Deus cuidará daquilo que está fora do nosso controle. Quem confia, descansa. Quem descansa, vive com mais leveza, e quem aprende a descansar em Deus, encontra uma paz que o mundo não pode dar. Se você tem sentido que sua mente está cansada, que seu coração está inquieto, essa mensagem é para você. Talvez você tenha carregado pesos que não foram feitos para você. Talvez tenha tentado controlar o que nunca esteve em suas mãos. O convite de Deus para você hoje é simples. Entregue e confie. O verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus cuida de cada detalhe. O fardo que Deus nunca quis que você carregasse. Muitas pessoas vivem cansadas, esgotadas, sentindo um peso constante sobre os ombros. Mas será que esse peso foi colocado por Deus? A verdade é que existem fardos que Deus nunca quis que carregássemos. Ansiedade, culpa, medo, a necessidade de controlar tudo, a busca incansável por aceitação, nada disso faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. Jesus fez um convite poderoso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Mas então, por que tanta gente ainda carrega fardos pesados? Por que tentamos carregar o que deveria ser entregue? Nos preocupamos com coisas que não podemos mudar. Tentamos resolver problemas que só Deus pode resolver. Vivemos com medo do futuro, com culpa pelo passado e esquecemos de viver o presente na graça de Deus. Mas Deus nunca quis que vivêssemos assim. O que você tem carregado que não foi Deus quem colocou sobre você? Se essa palavra está falando com você, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso fortalece nossa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Agora, vamos refletir sobre alguns fardos que Deus nunca pediu para carregarmos. O fardo da autossuficiência. Vivemos em um mundo que nos ensina que devemos dar conta de tudo sozinhos. Mas Deus nunca quis que você enfrentasse a vida sem Ele. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A autossuficiência nos cansa porque fomos criados para depender de Deus. O fardo da culpa. Quantas pessoas vivem presas ao passado, carregando um peso que já foi perdoado por Deus? Se você já se arrependeu, Deus já te perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De João 1:9. Se Deus te perdoou, por que você ainda insiste em se culpar? O fardo da ansiedade. A ansiedade surge quando tentamos antecipar o que ainda não aconteceu. Mas Jesus nos ensinou algo importante. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34. A ansiedade não muda o futuro, mas rouba a paz do presente, o fardo do medo. O medo paralisa, nos impede de viver plenamente e de confiar no que Deus tem para nós. Mas Deus nos deu uma promessa.
porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Se Deus não te deu o medo, por que continuar carregando isso? O fardo da aprovação dos outros. Muitas pessoas vivem tentando agradar a todos, com medo de serem rejeitadas. Mas a verdade é que só existe uma voz que realmente importa, a de Deus. Busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Você não foi criado para carregar o peso da expectativa de todos ao seu redor. Deus quer te libertar desses fardos, mas para isso você precisa fazer algo muito importante: entregar. Deus não vai forçar você a deixar esse peso para trás. Ele te convida a entregar. O que você precisa deixar nas mãos de Deus hoje? O descanso verdadeiro só acontece quando decidimos confiar que Ele já tem tudo sob controle. O descanso que vem da confiança em Deus. Muitas vezes falamos sobre confiar em Deus, mas na prática continuamos tentando controlar tudo. Dizemos que cremos no cuidado dele, mas nossos pensamentos vivem acelerados, preocupados com o que pode acontecer amanhã. Dizemos que descansamos, mas nossa mente continua inquieta, buscando soluções para problemas que não podemos resolver sozinhos. Mas o verdadeiro descanso só vem quando a confiança é real. Deus nos chama a confiar de todo o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E Salmos 37:5. Mas como confiar quando tudo parece incerto? Como descansar quando as respostas demoram? Primeiro, precisamos entender que confiar em Deus não significa apenas acreditar que Ele existe. Confiar em Deus significa entregar nossas preocupações a Ele e parar de tentar carregar tudo sozinhos. Se você quer viver o descanso que vem da confiança, algumas mudanças precisam acontecer. Pare de tentar entender tudo. Muitas vezes, queremos explicações antes de confiar. Mas Deus não nos chama para entender. Ele nos chama para confiar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. O descanso só vem quando aceitamos que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Solte o controle. Muitas pessoas vivem cansadas porque tentam controlar o que não podem. A verdade é que nem tudo depende de você. Se você já fez sua parte, precisa deixar Deus agir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Deus trabalha quando paramos de tentar resolver tudo do nosso jeito. 3. Aprenda a viver um dia por vez. A ansiedade nasce quando tentamos viver o futuro antes da hora. Mas Deus nos chama a focar no hoje. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34. O descanso vem quando aprendemos a viver um dia por vez, confiando que Deus está cuidando do futuro. 4. Fortaleça sua fé na palavra. A confiança em Deus cresce quando meditamos na sua palavra. A Bíblia está cheia de promessas de cuidado, direção e provisão. Se você quer descansar, alimente sua mente com as verdades de Deus e não com os medos do mundo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105:5. Ore e entregue. Muitas vezes oramos, mas continuamos preocupados. Isso significa que ainda não entregamos de verdade. A Bíblia nos convida a lançar nossa ansiedade sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. O descanso acontece quando entregamos tudo nas mãos de Deus e confiamos que Ele cuidará. Se essa mensagem falou ao seu coração, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas.
Agora quero te perguntar: o que hoje você precisa entregar para Deus? Se você deseja viver o descanso verdadeiro, comece agora. Confie, solte, descubra a paz que só Ele pode dar.